dos textos bíblicos indicados para hoje foi retirado do Evangelho segundo Mateus, em Mateus 3, 13 a 17, e narra o episódio que marca o início do ministério público de Jesus Cristo. Serve também para classificar em termos litúrgicos este domingo, que é o batismo de Jesus. Embora possa não ser evidente numa primeira leitura, este texto tem um significado muito profundo, pois ele toca no coração do Evangelho. Temos pela nossa frente um cenário que inspirou muita arte figurativa, com os dois personagens, um que batiza e o outro que é batizado, mergulhados em pleno Rio Jordão, a praticarem o chamado batismo do arrependimento, que é um ritual, um ato de purificação, de lavagem dos pecados, destinado a quem se submeter a Deus com arrependimento genuíno. E esse batismo foi um ato instituído por Deus, que usou o seu profeta João para o praticar. Um outro cenário é aquele que junta as três pessoas da Trindade em perfeita harmonia e união. É o Filho a cumprir o ritual do batismo, emergindo das águas, o Espírito Santo em forma de pomba, aproximando-se do Filho, como que enviado pelo Pai, e o Pai, que lá do céu, com a sua voz, vinda da abertura que surgir entre as nuvens, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Há, porém, algo mais profundo e que não pode ser pintado, nem esculpido, nem declamado, nem dramatizado, que é aquilo que se esconde por detrás das palavras que Jesus profere e que respondem, aliás, à única fala de Jesus neste episódio bíblico, quando ele diz: "Porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Reparem no seguinte: este encontro entre Jesus e João inicia-se com um confronto entre os dois, com um deles decidido a realizar algo que o outro se negava a fazer, por achar que era totalmente desnecessário. Jesus queria ser batizado por João e João ofereceu-lhe resistência, argumentando que era ele próprio que deveria ser batizado por Jesus e não o contrário. No fundo, João reconheceu a superioridade de Jesus, daquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, alegando que o batismo era para pecadores e que por isso não se aplicava àquele homem que era o Cordeiro Imaculado de Deus. De facto, muita gente, dentro e fora da igreja, toma o partido de João Batista, questionando-se sobre o que é que levou Jesus a querer ser batizado. Então, afinal, quem é o pecador? Não é João o Batista que deveria receber o batismo por parte do não pecador, do puro e imaculado Jesus Cristo? Não haverá neste relato do Evangelho uma espécie de ato escusado, narrado apenas pela sua beleza e inspiração para muitos? Se Jesus é o Cordeiro sem mancha, sem pecado, que tira o pecado do mundo, qual é a necessidade de receber o batismo do arrependimento, não tendo ele cometido qualquer pecado de que necessitasse de se arrepender? Ora, a resposta a esta questão está no próprio significado da vinda de Jesus, da sua encarnação e da sua morte expiatória na cruz. Nessa cruz, os nossos pecados foram totalmente atribuídos a Jesus, que, sofrendo a condenação que nós merecíamos ter sofrido, evitou que nós provássemos o sabor amargo do cálice da ira de Deus. Foi Jesus que nos substituiu naquela cruz. Foi Ele quem nos remiu, pagando a nossa dívida para com o Pai. Por outro lado, a justiça de Cristo. Aquela mesma justiça que convinha que Jesus e João Batista cumprissem através do batismo de Jesus. Com a obra da cruz, a justiça de Cristo é transferida para todo o crente, para todo o pecador que deposita a sua confiança na obra redentora de Jesus, passando então, enquanto ainda pecador, a ser declarado justo e aceito por Deus e declarado seu filho. Ora, esta nossa justificação só foi possível porque o Cordeiro de Deus, que foi condenado no nosso lugar, precisou de se manter imaculado, completamente justo, de modo a ser o sacrifício perfeito e necessário para a satisfação dos requisitos da justiça de Deus. Usando uma comparação, é como se um fato, ao mudar de dono, se tivesse de manter impecavelmente limpo.
Para isso, Jesus teria de observar todos os mandamentos de Deus e obedecer fielmente à sua vontade, para que fosse considerado o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mancha. Ora, o batismo que João praticava não era apenas do agrado de Deus, era mais do que isso. O batismo de João fazia parte da vontade de Deus, não era uma mera tradição dos homens. Não é por acaso que João Batista, o seu batismo e o batismo de Jesus são contados pelos 4 evangelistas. É por tudo isso que Jesus não podia deixar de ser batizado por João, para que a justiça se cumprisse. Se tal não acontecesse, eu arrisco-me a dizer que isso equivaleria a Jesus ter caído numa daquelas 3 tentações que ele teve de enfrentar quando o diabo lhe surgiu durante a sua estadia, ou após a sua estadia de 40 dias no deserto da Judeia. Deus não poderia mais cumprir o seu plano de salvação. E isso não só seria a nossa perdição, como, e principalmente, seria algo totalmente contrário ao carácter soberano de Deus. Nada do que Jesus fez foi por acaso. E ele não precisava de ser batizado para o perdão de seus pecados. Mas ele precisou de ser batizado para que a lei de Deus fosse perfeita e totalmente observada. Para que ele fosse perfeitamente identificado com o seu povo, incluindo nós, aqui e agora. Por Jesus estar completamente identificado conosco, e porque ele obedeceu ao Pai de uma forma completa, nós somos beneficiados da sua obra redentora na cruz. Esta é a verdade do Evangelho. É a verdade que precisamos de conhecer, que nunca devemos esquecer, é a verdade que devemos abraçar e que nunca nos devemos cansar de proclamar.